Olá pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Boa noite a todos vocês, que Deus possa estar abençoando você, Deus possa estar abençoando a sua vida, que o Espírito Santo possa estar sempre ajudando você, pessoal, sempre auxiliando, sempre a nós, certo? Então, eu queria pedir a você que ignorasse qualquer barulho que você ouvisse, certo? Eu queria que você ignorasse qualquer som que você ouvisse, certo? Porque agora eu estou em casa e aqui na rua sempre passa carro e tem criança sempre brincando na nossa rua. Mas você ignorando isso e focando sempre na palavra de Deus é o que é mais importante, tá? Pessoal, vocês já estão vendo aí a nossa aula de hoje, certo? Hoje nós vamos falar sobre o perigo da autoconfiança, certo? O perigo da autoconfiança. Se você não preparou sua Bíblia ainda, eu vou dar tempo para você preparar a sua Bíblia, pegar seu caderno, sua caneta, certo? Para a gente fazer algumas anotações que serão úteis no decorrer da nossa aula de hoje. Certo, pessoal? A nossa aula hoje vai ser meio que autoexplicativa, tá? Eu acredito que não vamos demorar muito hoje, porque ela por si só se explica. O que é mais importante, na verdade, seria a aplicação na nossa vida. E é sobre isso que nós temos que ver, certo? Na aula de hoje, temos que aplicar na nossa vida, tá, pessoal? Eu acredito que você já tenha preparado sua caneta, seu papel. Olha só, a nossa revista é essa, nós estamos já encerrando, certo, pessoal? Aqui, ó. Tiago, a fé em ação, certo? Essa revista aqui nós já estamos terminando ela, certo, pessoal? É uma revista muito interessante, eu gostei muito dela, né? No decorrer das aulas que Joabson, irmão Harrison vinha ministrando, foram de acréscimos demais na minha vida. Eu tenho certeza que Deus tem aumentado, tem acrescentado mais a sua vida nessas aulas. Eu tenho uma absoluta certeza, porque as aulas que essa revista nos trouxe, pessoal, foram aulas de aplicar na nossa vida cristã, certo? Então, vamos para o nosso slide. Essa é a nossa aula de hoje, o perigo da autoconfiança. E o texto base é Tiago 4, do 13 ao 17. Vamos observar isso aqui na nossa Bíblia? Vou pegar a NVI, que é melhor. Vamos lá para Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 16. Vamos ver? Aqui, ó. Cadê o versículo aqui? Versículo 16, versículo 13 e 17, na verdade. Vamos lá, tá aqui, ó. Olha o que Tiago diz. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tiago está chamando a atenção para as pessoas que dizem isso. Olha o que diz. Ele diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, diz Tiago, toda vanglória como essa é maligna. E ele diz mais, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos ler ela em outra linguagem, para a gente melhorar o entendimento, na linguagem de hoje. Olha o que Tiago diz. Aqui, tá, ó, nessa parte de baixo. Olha o que Tiago diz. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali passaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida de amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando.
todo esse orgulho é mal. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Pessoal, a aula de hoje vai ser uma aula bem interessante, que nós vamos falar sobre a autoconfiança. Reflitam comigo. O que é autoconfiança? É você se confiar em fazer alguma coisa. Por exemplo, eu conversando com minha esposa aqui em casa, quando eu estava organizando essa aula, eu perguntei a ela, amor, a autoconfiança, ela é ruim? Aí eu citei um exemplo. Por exemplo, você está numa situação lá na UTI e você precisa agir rápido em uma situação em que o paciente entrou em parada cardiorrespiratória. E você precisa agir ali pensando rápido para salvar a vida daquela pessoa. Claro que você não é uma médica ainda, né? Vamos orar, pessoal. Mas você está auxiliando o médico ali, que está cuidando daquele paciente. E você tem que raciocinar rápido ali, aplicar a adrenalina na dosagem certa, você tem que fazer a massagem cardíaca. Você tem que se confiar em fazer isso. Você tem que raciocinar em fração de segundos e pensar, não, eu sei fazer isso, doutor, deixa que eu faço. E você faz e aplica e lá vai. Aí eu perguntei a ela se a autoconfiança era um pecado. E a gente conversando sobre isso, né? Depois que ela respondeu, eu apliquei a segunda pergunta e essa é a segunda pergunta que eu aplico a vocês nessa noite. Pessoal, número 1, a autoconfiança, ela é pecado? Número 2, a autoconfiança vai gerar orgulho? Porque pensa bem, a autoconfiança é você se confiar em si e fazer alguma coisa. Mas o orgulho é você se gabar daquilo que faz porque faz bem. A pergunta é, autoconfiança gera orgulho? Foi aí que a gente começou a conversar aqui em casa e foi quando a gente começou a conversar sobre esse assunto da aula de hoje, tá? E é sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui nessa noite, tá? Eu queria pedir a atenção de vocês e a direção do Espírito Santo na aula de hoje para que a gente venha conversar, para que a gente venha tirar todas as nossas dúvidas e venha ser melhor o aproveito da palavra de Deus, tá, pessoal? Então, o perigo da autoconfiança. Nós vemos aqui o texto de Tiago 4, do 13 a 17, e a gente vê a aplicação do texto que Tiago cita a pessoas que estão para viajar para uma cidade, ou não só para uma, mas para várias cidades, a fim de negócios. E ele acusa essas pessoas, né, de acordo com o contexto, nós já vimos estudando, os ricos. Nós vimos que Tiago acusa nesse texto de essas pessoas, desses empresários, acreditarem em si e dizerem, nós vamos para ali, vamos passar uma temporada ali naquela cidade, e nós vamos lucrar muito e tal. Tiago está acusando essa autoconfiança. A gente viu na tradução da linguagem de hoje, olha só, na linguagem de hoje, a gente viu que ele fala, todo esse orgulho é mal. Então, pessoal, é isso aí. A autoconfiança, ela é um pecado? A autoconfiança, ela gera orgulho? Vamos ver? Deixa eu ir para o slide. Olha aí. O compromisso que gera credibilidade é descrito na Bíblia como uma virtude cristã. Ou seja, nós termos compromisso e gerarmos credibilidade, sermos responsáveis, é descrito na nossa Bíblia, é descrito na Bíblia Sagrada como uma virtude cristã. Está descrito em Mateus 23, 23 e Gálatas 5, 22. Vamos observar isso na Bíblia? Mateus 23, 23. Cadê? Mateus 23, versículo 23. Olha só o que diz. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Essa aqui é a linguagem de hoje, tá, pessoal? Pois vocês dão a Deus a 10ª, até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são
o de serem justos com os outros, o de serem justos com os outros, vou até marcar aqui para melhor conversa, e o de serem bondosos, marcar mais uma vez, que isso é muito importante, e o de serem honestos. Então, Jesus está acusando aqui aos fariseus de hipócritas por eles não serem justos com os outros, por eles não serem bondosos com os outros e por eles não serem honestos com os outros. Então Jesus está acusando os fariseus de levarem a 10ª parte da sua comida, de tudo que ele ganha, de tudo que ele, conforme o costume judaico. Jesus está acusando os fariseus de cumprirem o costume judaico, contudo, eles não são bondosos, não são honestos e não são justos. É aquela coisa que o profeta Samuel disse, né? Se vocês soubessem que Deus ele prefere obediência em vez de sacrifício, né? O profeta Samuel fala isso, que Deus ele prefere obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele diz essas palavras ao rei Saul, ao antigo e primeiro rei de Israel. E é verdade, pessoal. Deus ele prefere uma obediência do que sacrifícios, né? Deus ele prefere um coração obediente. Por isso que várias vezes nós observamos que não é necessário você ser líder, você ser pastor, você ser, sei lá, evangelista. Não é necessário tudo isso para que você venha a ser um verdadeiro e autêntico cristão. Não, isso não é necessário. Isso, na verdade, vai te dar mais responsabilidades no reino de Deus. Mas esses tipos de cargos não te deixam mais cristão. Não. Para ser cristão de verdade, pessoal, e a gente acabou de ler, e olha que a gente está na introdução, é simplesmente sermos pessoas, o contrário daqui dos fariseus, né? Justos, bondosos e honestos. Sermos, de fato, pessoas que estão buscando a obediência em vez do sacrifício. O outro texto é Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Vamos lá? Gálatas 5, versículo 22. Olha o que diz. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, entre outros. Esses são os frutos do Espírito. Falta mais um pedacinho, né? A humildade e o domínio próprio. Então, esses são os frutos do Espírito. Certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está querendo dizer o seguinte. O compromisso que gera credibilidade é descrito na Bíblia como uma virtude cristã. Então, é virtuoso sermos compromissados. Certo? E é base da doutrina cristã saudável, descrita como algo em que devemos crer e confiar. Ou seja, sermos compromissados, sermos pessoas que temos crédito tanto no âmbito social quanto no âmbito eclesiástico, tanto na sociedade, na faculdade, no nosso bairro. É bom você ter crédito com as pessoas em sua volta, como também na sua igreja, com seu líder de departamento, com seu pastor, com os diáconos que servem à igreja, com os presbíteros que servem e auxiliam a igreja, com seus líderes, como eu falei. Então, uma doutrina cristã saudável é descrita por pessoas compromissadas que têm credibilidade no meio em que ele está inserido, certo, pessoal? É interessante nós pontuarmos isso antes que avancemos no nosso estudo dessa noite, tá? É bom você ser uma pessoa compromissada, pontual. É interessante você ter crédito na sociedade, entre as pessoas no meio em que você convive. Isso é muito importante, pessoal. O texto base é lá de 1 Timóteo 1,19. Vamos ver? 1 Timóteo. Cadê? 1 Timóteo
1, versículo 19. Olha o que diz. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da fé. O que causa a destruição da fé? A falta de consciência, a falta da sua própria consciência. Termos uma consciência limpa vai nos trazer uma fé destrutiva, indestrutível. Mas se nós tivermos uma consciência suja, né, nós não formos cristãos. Paulo está aconselhando Timóteo a ser uma pessoa que tenha uma autocrítica de si mesmo. Do contrário, nós destruiremos a nossa própria fé. Pegaram aí? Então, é muito importante nós entendermos esses conceitos antes de avançarmos com o nosso estudo. Nós já entendemos esse conceito, vamos avançar. Por outro lado, olha que interessante. É importantíssimo, a Bíblia nos ressalta e nos autentica isso. Nós sermos compromissados e temos credibilidade no meio em que nós estamos vivendo. Seja ele secular, seja ele eclesiástico. É muito importante e é bíblico e é cristão. Isso aí é característica de um cristão, pessoal. Por outro lado, é esse lado que nós vamos estudar. A autoconfiança é vista por suspeita. Será que eu estou atrapalhando vocês? Estou. Por outro lado, a autoconfiança é vista com suspeita por ser acompanhada, não raras vezes, pelo fermento da arrogância, da vaidade, ou melhor conhecido, do orgulho. E aí, pessoal? Como eu queria estar num momento desse na igreja, para a gente conversar sobre esse assunto. Porque isso aqui é assunto a gente discutir, isso aqui é assunto a gente conversar. E aí, vocês que estão aí assistindo a aula ao vivo, comenta aqui embaixo o que vocês acham do orgulho, o que vocês acham da autoconfiança. A autoconfiança, ela gera orgulho? Respondam sim. Não, Samuel, a autoconfiança ela não gera orgulho, são duas coisas distintas. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Porque a Bíblia ela nos afirma, ela nos dá a autenticidade de sermos compromissados, de termos credibilidade, de queremos avançar, de queremos agranjear, de sermos pessoas que dão orgulho ao nosso patrão, ao nosso pastor, aos nossos pais. Mas essa autoconfiança dentro de nós, não raras vezes, como está descrito aqui na aula, ela vai vir acompanhada de arrogância, de vaidade, ou melhor dizendo, de orgulho? E aí, vamos avançar? Segundo Tiago, confiar em si mesmo é ilusão. Olha só, pessoal. Confiar em si mesmo é ilusão, pois não podemos saber o que nos trará o amanhã. E é verdade, pessoal, se você passar a prestar atenção, o amanhã ele não existe, né? Tecnicamente se falando, certo? Usando os conceitos bíblicos à luz da Bíblia, o amanhã ele não existe. O amanhã ele não nos pertence, né? E é muito interessante nós entendermos isso, nós observarmos isso, porque nós planejamos às vezes muitas coisas para amanhã, para o futuro, e esquecemos de viver o hoje, de vivermos o agora. Não é isso? Melhor é nos submetermos a Deus e buscar na sua vontade a direção da nossa vida. É em Deus que nós vamos ter a resposta do nosso amanhã. É justamente essa acusação que o apóstolo, que Tiago, ele traz na sua carta, no texto que nós lemos, de Tiago 4, 13 a 17. É isso que Tiago está acusando. De as pessoas acreditarem o amanhã, acreditarem a sua vida empresarial, mas claro, a acusação é contra os ricos que iam gastar dinheiro e iam investir dinheiro em outra cidade, mas claro que nós podemos ampliar, certo? A acusação de Tiago aqui a gente pode ampliar. A acusação de Tiago aqui, ela vai além de simplesmente empresários, né? Tiago acusa as pessoas, não somente os empresários,
acusa as pessoas de acreditarem o amanhã na força do seu braço. Onde, na verdade, como a gente está vendo aqui, melhor é submetermos a Deus e buscar na sua vontade a direção de nossa vida. O cristão, ele deve procurar conhecer a vontade de Deus e cumpri-la, pois não fazendo assim, está pecando. Gente do céu, olha para isso. O cristão, ele deve procurar conhecer a vontade de Deus e cumpri-la, pois não fazendo assim está cometendo pecado. Que pecado é esse? Alguém poderia me dizer? Alguém aí que está assistindo a aula poderia me dizer aí nos comentários? Ó, gente, se vocês não sabem, para quem nunca entrou, nessa mesma hora que essa aula está acontecendo, pessoal, no YouTube mesmo, você vai aqui você vai na caixinha chat ao vivo, certo? Você minimiza essa telinha da aula, certo? Vai ter lá o nome. Do lado da palavra compartilhar, do lado da palavra curtir, do lado da palavra não curtir, tem uma palavrinha chat ao vivo. Você clica aí, nesse exato momento vai ter um bocado de gente lá participando da aula. E a gente está conversando lá. Eu estou lá presente também, conversando com vocês. Certo? Então, se você ainda não sabia disso, acessa aqui agora o seu chat online e vamos conversar sobre esse assunto lá nos comentários embaixo. Que pecado é esse, pessoal? Alguém pode me dizer? É o pecado da idolatria. É o pecado da idolatria, pessoal. Certo? Então, por que idolatria, Samuel? Porque a partir do momento que você não adora o verdadeiro Deus, não adora Deus como ele deve ser adorado, você está adorando outro Deus que a gente não sabe se existe. Né? Você está adorando outro Deus que não é o verdadeiro Deus. Então, deixa eu repetir. O cristão ele deve procurar conhecer a vontade de Deus e cumpri-la, pois não fazendo assim, está pecando. Certo? Precisamos buscar conhecer o Senhor incansavelmente todos os nossos dias, pessoal. Precisamos buscar o Senhor, precisamos buscar conhecer o Senhor, ao nosso Senhor, incansavelmente, pessoal, todos os nossos dias. Ou o que é a eternidade se não vivermos com Cristo? Agora imagina você viver uma eternidade que nossa mente não tem ciência que consigamos entender isso. Imagina você passar uma eternidade do lado de uma pessoa que você não conheceu. Do lado de uma pessoa que você não teve contato aqui no mundo físico. Então, que nós possamos ter uma vida de buscar conhecer o Senhor aqui, enquanto nós estamos no mundo físico. Para quê? Quando nossos olhos abrirem nos olhos no plano espiritual, quando nossos olhos abrirem no plano espiritual, nós possamos passar uma eternidade do lado do Senhor que nós conhecemos no mundo físico, tá, pessoal? Fica a dica aí, tá? Olha só essa frase, pessoal, de Richard Baxter. Prazer em Deus é a saúde de sua alma. Essa é a chave da adoração aceitável. Deus não está satisfeito, nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas, mas isenta de prazer. Olha que interessante, pessoal, essa frase. Eu preferi colocar ela aqui porque eu achei ela muito interessante. Porque ela tem tudo a ver em uma vida devota a Deus, é uma vida de busca a Deus. Prazer em Deus é a saúde de sua alma. Ou seja, se existe uma coisa que a nossa alma deve se saciar, é o prazer em Deus. É estar conhecendo a Deus, é estar se relacionando a Deus. Tudo que parte de fora a isso é ilusão. É justamente o que Tiago está querendo trazer no texto que nós lemos. O que parte para fora do prazer somente e exclusivamente em Deus, o que partir para fora disto é ilusório. Olha o que ele diz. Richard diz ainda mais.
Essa é a chave da adoração aceitável. É assim que você adora verdadeiramente a Deus. Lembra da frase de Samuel que eu falei para vocês? Que ele disse para o rei Saul que obedecer era melhor que sacrifícios? Aqui, tá aqui, ó, mostrada na frase do Richard Baxter. Essa é a chave da adoração aceitável. Ou seja, termos na nossa alma prazer em Deus. Deus, ele não está satisfeito, nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas. Religião, mas isenta de prazer. Olha só, pessoal. Então, essa aí foi a nossa introdução. Somente para a gente, foi o tchan dessa noite, foi essa aí. Tá? Nossa aula ela vai ter esses 3 tópicos, pessoal. Olha só. Os tópicos a se estudar essa noite serão esses. A tentação da prosperidade nos negócios. Se eu quiser ou se o Senhor quiser. E 3, o pecado da sonegação do bem. Tá bom? Nós vamos atentar ao primeiro tópico desses, tá? Olha o que diz. A tentação da prosperidade nos negócios. 1 Timóteo 6,10. Vamos acompanhar na nossa Bíblia? 1 Timóteo 6,10. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6, versículo 10. Você pode abrir a sua Bíblia também, tá, pessoal? É até indicado você abrir a sua Bíblia na sua casa, porque é melhor você acompanhar, certo? Até para fazer a anotação é melhor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O tema que nós estamos estudando, qual é? A tentação da prosperidade nos negócios. Você ser tentado nos teus negócios. Certo? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Tudo por causa do que, pessoal? Do amor ao dinheiro. Eu quero deixar bem claro, pessoal, que não é o dinheiro que é a raiz dos males, de todos os males, tá? É o amor ao dinheiro. Como é que está esse versículo na linguagem de hoje? Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. O amor ao dinheiro, não o dinheiro, tá, pessoal? Olha que interessante essa frase. Segundo o J.B. dos Santos, que é um dos comentaristas da lição, a prosperidade material é uma força de 2 polos. Tipo um imã. É uma força de 2 polos. Pode ser bênção e pode ser maldição. É sempre uma prova. É interessante, né, esse pensamento. A prosperidade material é uma força de 2 polos. Ela pode ser uma bênção e pode ser maldição. Eu queria deixar bem claro também uma coisa muito interessante, pessoal. Existe realmente uma, como eu posso dizer, uma guerra, vamos dizer assim, existe uma guerra santa entre algumas igrejas. Alguns são contra a teologia da prosperidade, outros são a favor, e vai, e se vem, e se vai, e se vem. Pessoal, de uma vez por todas, certo? Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas. O amor a esse tipo de coisa, a esse tipo de teologia é que é errado. Mas eu queria deixar bem claro uma coisa, hein, pessoal? Prosperidade é bíblico, sim. Tá? Sabe aquela mensagem que eu deixei sair correndo? Pronto. É essa aqui agora. Prosperidade é bíblico, sim. É bíblico você orar por suas finanças. É bíblico você apresentar as finanças da sua igreja, da sua casa. Isso é bíblico, pessoal. Agora, o amor a essa teologia e somente a esta você vai falar para as pessoas em sua volta é que é errado. Que é antibíblico. Porque a única mensagem que nós temos que falar em toda a nossa vida é que Jesus Cristo salva e somente a Ele devemos a nossa vida. Certo, pessoal? Agora, uma coisa muito interessante, que eu sempre falo em todas as minhas pregações e todas as minhas aulas. As portas de cima destravam as de baixo. O que isso quer dizer?
Se você é uma pessoa que se dedica a Deus, se você é uma pessoa que busca conhecer o Senhor, como eu falei, se você é uma pessoa que tem um coração totalmente devoto a Jesus Cristo e a todos os seus ensinos, se você realmente quer ser igual a Jesus, pessoal, a prosperidade ela vai correr atrás de você. Você não precisa estar correndo atrás de prosperidade. Ela vai correr atrás de você. Isso é bíblico. Agora, o que muitos cristãos e líderes aí fora, que se dizem espiritual, erram é justamente nesse ponto. É que eles acham que de estarem envolvendo-se e orando somente isso é que vai fazer a prosperidade chegar na sua vida. Temos que fazer uma campanha de que Deus venha abrir portas de emprego para as pessoas. Temos que fazer uma campanha de que Deus venha melhorar o nosso emprego, venha nos dar promoção. Deus venha dar promoção para os irmãos da igreja. Não é esse tipo de cristianismo que nós devemos pregar. Nós devemos pregar a cruz de Cristo. É a única mensagem que nós devemos pregar. Nesse meio termo, por conta das promessas que o nosso Deus fez na Bíblia, as promessas, a boa família, bons amigos, eu não digo dinheiro, mas eu digo um viver bem, vai te acompanhar, vai correr atrás de você, pessoal, isso é bíblico. Faça um teste, comece a partir de hoje. Se envolva nos ministérios de missões da sua igreja, se envolva nos discipulados da sua igreja, nos grupos de células, se envolva em querer multiplicar na sua igreja, comece a gastar mais tempo lendo e orando ao Senhor. Comece a enganjar-se, a vestir a camisa da sua igreja. Comece a fazer isso e eu tenho absoluta certeza, porque não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia, a palavra de Deus que diz isso. E as portas de cima, você buscando as portas de cima, as de baixo vão ser destravadas. As portas da finança, as portas do desemprego vão abrir. As portas do relacionamento para você vai abrir. De um casamento feliz vão abrir para você. Tudo isso porque você focou em abrir as portas de cima, primeiro e depois as de baixo. Tá aqui, ó, essa frase aqui é muito interessante. A prosperidade material é uma força de dois polos. Pode ser bênção e pode também ser maldição. É sempre uma prova, tá? A prosperidade material é, antes de tudo, uma prova de caráter, porque a prosperidade honesta requer muita energia e força de caráter. Pessoal, e falar em prosperidade material e honestidade no Brasil é um tabu. É muito interessante, pessoal, como essa palavra, essa frase do jeitinho brasileiro pegou na gente. E sem a gente saber, isso é uma maldição. Esse demônio do jeitinho brasileiro, pessoal, é uma maldição. Então, por favor, eu peço a vocês que estão assistindo essa aula, vamos criar uma geração onde esse jeitinho brasileiro não exista. Amém, pessoal? Porque isso é uma maldição. A gente está falando aqui de prosperidade material honestamente. E falar disso na sociedade onde nós estamos inseridos hoje, 2020, essa aula está sendo gravada em 2020, falar isso hoje, aqui agora, é um tabu. Vão tirar chacota de você, vão dizer que isso não existe, que é impossível você enriquecer no Brasil sem ser de forma desonesta. Isso é impossível, vão rir da sua cara. Mas nessa noite, pessoal, eu quero motivar vocês, eu quero pedir a vocês que venham estar ensinando as pessoas que existe sim uma prosperidade honesta, suada, com força e com bom caráter. Existe sim. Olha só essa outra frase. É difícil ganhar dinheiro, mas difícil ainda é defendê-lo daqueles que o desejam obter de qualquer jeito. Certo? E não é verdade? Essas frases não são verdades? Mas vamos continuar. No pensamento cristão revelado pelo Novo Testamento, os bens materiais são vistos como de origem terrena e iníqua, a serviço de um sistema mundano secularizado. Se você for observar realmente os escritores Paulo, Tiago, eu não me lembro mais de algum que acuse esse tipo de coisa. Eu acho que só Paulo e Tiago mesmo. Jesus,
Jesus citou alguns exemplos também. Paulo, Tiago e o Senhor Jesus Cristo acusou várias vezes as pessoas de buscarem somente as coisas terrenas e focarem somente nisso e pensarem somente nisso. Logo, a conclusão é de que os bens materiais, o Novo Testamento, ele acusa os bens materiais, ele vê os bens materiais como de origem terrena e iníqua, a serviço de um sistema mundano e secularizado. Contudo, o cristão pode fazer deles motivo de bênção e regozijo espiritual, pessoal. E é aqui que mora a diferença entre um cristão e o ímpio. Essa é a diferença. Vamos a esse texto de Lucas 16? Vamos lá? Só para a gente... Lucas 16. Lucas 16, Lucas 6. Lucas 9. Lucas 16, 9. Lucas 16, 9. Olha o que diz aqui, ó. Por isso, eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para construir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não devem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Então observe que o Senhor Jesus Cristo ele acusa aqui, né, o amor ao dinheiro e a ganância de você, a ganância humana. Certo, pessoal? O cristão, os bens materiais no Novo Testamento é visto como de origem pagã, como nós já vimos aqui, eu comentei com vocês. Mas nós cristãos podemos fazer desse motivo de bênção e de regozijo espiritual. Nós podemos pegar o nosso dinheiro, os nossos bens materiais. Por exemplo, quer ver uma mentira que foi implantada demais na sociedade, na minha geração? É de que cristianismo e religião não se misturavam. E eu vou provar a você. Por conta desse pensamento de que cristianismo e religião, aliás, cristianismo e política não se misturavam, não se conversavam, as duas, não se entrelaçavam, por conta desse pensamento errado, foi por conta desse pensamento que hoje nós estamos na situação que estamos no nosso país. Até hoje, né, 2020. Hoje, 2020. Por conta desse pensamento. Já imaginou se dentro do Senado brasileiro, se dentro do judiciário brasileiro houvessem cristãos verdadeiros? Já imaginou, pessoal, se dentro da Câmara dos deputados houvessem cristãos de verdade? Vamos minimizar a nível municipal? Já imaginou se nós tivéssemos um prefeito cristão? Já imaginou se nós tivéssemos pessoas na Câmara dos Deputados cristãos? Já imaginou, pessoal, se nós tivéssemos um governador de verdade cristão? Já imaginou? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. É isso que a aula de hoje está querendo trazer à luz, à nossa luz. De fato, os bens materiais no Novo Testamento são vistos como de origem pagã, de origem mundana, de origem iníqua. Mas nós cristãos podemos transformar isso em bênção e em regozijo espiritual. Certo, pessoal? Então esse foi o ponto 1, tá? Ponto 1, a tentação da prosperidade nos negócios. Então, nós observamos que a prosperidade, os bens materiais, eles são vistos como de origem pagã. Contudo, nós podemos transformar isso em bênção.
Tá? Ponto 2. Se eu quiser ou se o Senhor quiser. Texto de João 7. Vamos ver lá? João 7,17. Eu juro que eu estou acabando, tá, pessoal? João 7,17. Olha o que diz. João 7, 17 e 18. Olha o que diz. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Versículo 18. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado. Mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. É aquele negócio de você dar a honra às pessoas mais velhas, dar a honra às pessoas, no caso de Jesus que citou ali, a pessoa que te enviou. É você trazer a honra àquela pessoa. Certo, pessoal? O grande dilema da nossa fé hoje é no que consiste compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida. O que é a vontade de Deus para a nossa vida? É isso que nós pensamos. Esse é o grande dilema da sociedade, do cristão. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu papel na igreja ou na sociedade? Qual é mesmo a vontade do Senhor para mim? O que Deus quer que eu faça? Né? É fácil ocultar o problema sobre uma profissão de fé vazia de obediência em uma vida de aparências ao Senhor e ocultar a revolta e a desobediência em uma vida de aparências religiosas. Dois contrapesos aqui, né? Olha só que interessante. É muito fácil nós ocultarmos o problema sobre uma profissão de fé vazia de obediência em uma vida de aparências. Vivermos de máscaras. Aliás, ao Senhor isso aqui, né? E ocultarmos das pessoas à nossa volta a revolta e a desobediência em uma vida de aparências religiosas. É aquela pessoa que aparenta ser religioso, mas na verdade ela não é. É fácil ocultar nós vivermos dessa forma. Enquanto os líderes fingiam estar trabalhando na vinha do Senhor, os pecadores, publicanos e prostitutas recebiam o reino de Deus com alegria, arrependiam-se sinceramente e obedeciam. É interessante nós olharmos nesse ponto de vista, porque nós vamos falar das minorias da época de Jesus Cristo, né? Que eram os pecadores, os publicanos e as prostitutas, os doentes, os leprosos. E eram justamente essas pessoas que recebiam o reino de Deus. Onde, na verdade, deveria ser aquelas pessoas, os fariseus, que deveriam receber o reino. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Pronto. Essa é a vontade. Já acabou o segundo tópico. É tão fácil de compreender, porque olha só como ele vem construindo. Ele vem perguntando que o dilema da nossa vida hoje consiste em compreendermos a vontade de Deus. Mas o que o Senhor quer que eu faça? Qual é mesmo a vontade do Senhor para mim? E esse capítulo 2 ele se encerra em João 4,34. Nas palavras de Jesus, ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que você faça? Pegando um gancho do cristão na política, envolvido na política, pegando um gancho sobre essa fala, olha que interessante. O que é que o Senhor quer que eu faça? Seja um cristão. Seja um cristão no seu curso de advocacia. Seja um cristão no seu estágio de administração. Seja um cristão nas ministrações das suas aulas, ou online ou presencial. Seja um cristão no seu ambiente de trabalho. Porque Jesus, o nosso mestre e modelo de vida cristã, diz o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Esse é o nosso objetivo. O que Deus quer que eu faça, Samuel? Seja um cristão.
Viva como Cristo viveu. Tem um livro muito interessante, o nome do livro é Nos Seus Passos, o que faria Jesus? Nos seus passos, o que faria Jesus? É uma pergunta até muito legal de você se fazer antes de tomar alguma atitude. Nos meus passos, o que faria Jesus? Eu vou fechar um negócio. Você raciocina. Jesus, se o Senhor estivesse aqui comigo, se fosse o Senhor, o empresário, o que o Senhor faria? Como o Senhor se comportaria? Entendeu, pessoal? Vamos ao próximo slide. Então é isso aí. Se eu quiser ou se o Senhor quiser. Na verdade, o que Deus quer que eu faça. Seja um cristão. Segundo o conselho do nosso irmão, né? Se o Senhor quiser. Vou falar sobre isso mais tarde. O pecado da sonegação do bem. Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Na carta de Tiago, o conceito de fazer o bem tem um sentido prático. Ou seja, é na questão prática e não só teórica. Vamos ver isso aqui lá na Bíblia. Tiago 2, versículo 15. Olha o que diz. Tiago 2, versículo 15. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Gente, nós temos que ler com sarcasmo mesmo, porque isso aqui é sarcástico, tá? Pelo amor de Deus. Se vocês não lhe dão o que precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Entendeu, pessoal? Então, ser cristão não é somente no falar, tá? No agir também. Por isso nós temos na nossa igreja, até o momento, nós temos esse projeto que é Mão Amiga, onde nós recolhemos alimentos e damos para as famílias mais próximas da nossa igreja que precisam de algum alimento, que precisam de alguma cesta básica. No que nós podemos ajudar, nós ajudamos. Certo? O nome do projeto é Mão Amiga. Se você não adotou esse projeto nas suas orações, adote, tá? Para que o Senhor venha abençoar famílias que precisam de alimentos. Certo? Nós arrecadamos alimentos e ajudamos as famílias. Nós pelo menos estamos tentando seguir esse princípio de não somente falarmos, mas agirmos também. Desta forma, estrategicamente, Tiago faz coro com a igreja primitiva, que usava a necessidade como oportunidade para desenvolver a solidariedade e o dom do socorro na comunidade da fé. O texto de Atos 4:34, né, e de Atos 20 vai falar da igreja primitiva que eles arrecadavam fundos e dividiam com as pessoas mais necessitadas, certo? Muito interessante. Tiago, o autor da lição, está querendo trazer que Tiago estava alinhado com o pensamento da igreja primitiva, onde estrategicamente eles faziam isso para granjear famílias para o reino de Deus. O calor humano, ele favorece o crescimento saudável da igreja. Certo, pessoal? Então, quando o nosso líder espiritual, nosso pastor, ou quando o seu líder de departamento pede para que você venha, para que você vista a camisa da sua igreja, para que você venha viver uma vida de comunhão na comunidade de fé, o seu líder espiritual, o seu pastor está querendo trazer crescimento saudável para você. Entenda isso, pelo amor de Jesus Cristo, pessoal. O calor humano, ele favorece o crescimento saudável da igreja. Somente quem fez missão sabe do que... Somente o pessoal que se envolve em missão, que por exemplo, eu nunca fui, mas eu sonho um dia ainda aí, que vai num asilo falar de Jesus para aquelas pessoas, aqueles idosos que ficaram escondidos, que foram esquecidos por seus filhos, seus familiares. Sabe o que é um crescimento saudável, esse calor humano. Somente as pessoas que foram evangelizar em presídios, ou seja, no máximo que eu posso explicar para vocês, somente as pessoas que se envolveram, que vestiram a camisa, certo? É que vão entender o que é crescimento saudável na igreja. Agora, se você é um cristão, em que somente fica lá de braço cruzado, esperando a palavra do pastor, balançando o pé,
e nem aí o pastor pede para você vir para o avanço missional na sua comunidade, você, não, hoje não vai dar, hoje eu tenho que fazer a janta, hoje eu vou fazer feira. Se você é esse tipo de pessoa, pessoal, não espere crescimento espiritual da sua parte, nem crescimento saudável na sua comunidade, porque não vai crescer, não. Você precisa do calor humano, você tem que estar ali, certo, pessoal? E não é, eu quero já parar, eu já quero fazer cair por terra esse pensamento. Não é babação, não, pessoal, com o pastor, não. Não, mas também lá vem o babão do pastor. Não é isso não, pessoal. A obra primeiro que não é do pastor. A obra é de Jesus Cristo, pessoal. Então, e outra coisa, a gente não está fazendo para chamar a atenção de Jesus para a nossa vida. Ó Jesus, tô ajudando, hein? Ó Jesus, tô trabalhando aqui, hein? Tô limpando o mato, hein? Tô lavando o banheiro da igreja. Não. É um crescimento saudável. Isso é igreja, isso é comunidade de fé. Tá, pessoal? A natureza do pecado, a que se refere Tiago, está ligada à ideia de errar o alvo. Pronto, aqui que tá. Nós estamos falando sobre o pecado da sonegação do bem. Eu não quero fazer o bem. Eu sei fazer o bem, mas eu não quero. É isso que o Tiago está acusando. A natureza do pecado é que, a que se refere Tiago aqui, está ligada à ideia de errar o alvo entre as outras ideias de pecado que aparecem na carta, tais como a cobiça, no capítulo 1, versículo 15, fazer acepção de pessoas, no capítulo 2, e acumular uma porção de erros, no capítulo 5, versículo 15, 16 e 20. A natureza do pecado está em você errar o alvo, em você buscar prosperidade nesse mundo que vivemos, no mundo terreno, na força do seu braço, como eu expliquei, e não a partir do ponto de vista de Jesus, entregando a sua vida a Jesus, entregando o seu ministério, os seus negócios a Jesus, convidando Jesus em seus passos. O que faria Jesus? Jesus, nos seus passos, o que o Senhor faria na minha empresa? O que o Senhor faria nesses negócios? É isso que Tiago está querendo acusar aqui. Certo, pessoal? Olha só como eu falei para vocês que a aula de hoje seria autoexplicativa. Chegamos à conclusão. Olha só que interessante. Se a carta aos Hebreus nos exorta a confiarmos no Senhor por meio da fé, o mesmo não ocorre com a autoconfiança, sobre a qual recai a suspeita de ser tomada por uma espécie de arrogância. O mesmo orgulho que transformou o estrelismo do querubim celeste. Antes de fecharmos algum negócio ou de tratarmos sobre prosperidade e bens materiais, sigamos o conselho de Tiago. Vocês devem dizer, se o Senhor quiser. Não meter a cara e não, amanhã a gente vai fazer isso, vamos fechar negócio já, vamos fechar negócio. É mesmo, é verdade, certo? Você no calor do negócio, eu sei que os negócios é importante, né? A gente está falando muito de negócio porque é o que o Tiago está querendo falar, mas vamos generalizar. Você está para fazer um negócio com a sua família, para sair no final de semana. Deus, será? Aliás, Deus não, né? Não, vamos sair, a gente faz isso, aquilo outro. E você não apresenta a Deus. Deus, é bom a gente fazer isso? A gente está pensando em avançar a casa, em construir um primeiro andar. Deus, está nos teus planos fazer isso agora? Não. O conselho do nosso irmão Tiago, do apóstolo Tiago, é justamente esse. Se o Senhor quiser, nós faremos. Se o Senhor quiser, nós fecharemos esse negócio. Olha o que diz. No Antigo Testamento está escrito, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Salmo 62, 10, a parte B. Se as nossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Ou seja, pessoal, o que o Tiago está querendo dizer aqui é que, por mais que nossa prosperidade, por mais que nós venhamos, vamos dizer assim, enriquecer aqui na Terra algum dia, por mais que nós venhamos ter prosperidade nossa financeira aqui na Terra onde nós vivemos, não vamos pôr nela o nosso coração. Porque a partir do momento que nós colocamos o coração humano
em tudo aquilo à nossa volta está errado. Que nós venhamos colocar o nosso coração, na verdade, em Jesus Cristo. Porque esse sim, com certeza, vai dar resultado, né? Para em tudo em nossa volta. E uma frase que o nosso pastor também fala muito em alguma das suas pregações, quando ele trata muito sobre isso, é justamente no conceito de que prosperidade não é vida financeira. Não é somente vida financeira. Prosperidade é você colocar a sua cabeça de noite para dormir na sua cama e dormir. Prosperidade é você ter uma família de bem, viver com ela, enquanto outras pessoas não estão vivendo uma família de bem, infelizmente. Isso é prosperidade, pessoal. Certo? Para encerrar, uma frase do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Olha o que ele diz. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Se envolva com o ministério da sua igreja. Se envolva no ministério de missões. Se envolva no ministério de intercessão na sua igreja. Se envolva no ministério de homens, de mulheres, de crianças, de adolescentes. Se envolva no ministério da sua igreja. Viste a camisa da sua igreja. Faça tudo aquilo que o seu pastor, que o seu líder espiritual chama você para fazer. Agora faça com carinho. Porque quanto mais do céu você se encher, pessoal, menos da terra nós cobiçaremos. Menos prosperidade nós cobiçaremos. Lembrando, cobiçaremos. Mas o básico, o Senhor Jesus, ele nos dará o comer, o vestir. Certo, pessoal? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua igreja, tá? Vou deixar essa frase aqui para vocês refletirem. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida hoje e sempre. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, obrigado por esses momentos que passamos em Sua presença. Obrigado, Jesus, porque Tu nos deu a luz da Tua palavra, Deus. E nós esperamos que nós venhamos pôr em prática, Senhor, aquilo que Tu nos ensinou. Nós agradecemos, Espírito Santo, pela luz que Tu nos deste dessa noite. Nós venhamos, Deus, pôr em prática. Perdoa nossas falhas, Senhor. Perdoa nossas imperfeições. Nos ajuda, Senhor, a parecermos contigo. Perdoa, Senhor, se nós somos arrogantes, se nós somos orgulhosos. Tira, Senhor, essa raiz de orgulho de dentro de nós. Se há, Deus, dentro de nossos irmãos que estão assistindo essa aula, alguma raiz de orgulho, de arrogância, tira isso de nós, Jesus. Porque isso não estava no seu coração. Então, se nós queremos ser parecidos contigo, tira isso de nós, Senhor. Porque isso só tem nos atrapalhado. Em nome do Teu Filho, em Teu nome, Jesus, nós oramos nessa noite e já decretamos e já abençoamos a vida das pessoas que estão assistindo esse culto. Já decretamos a vitória sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa nos ajudar a vestirmos a camisa, Deus, da nossa igreja, do nosso ministério. Que nós venhamos ser pessoas prósperas aqui nessa terra. E que os ímpios possam ver isso na Tua igreja, Jesus. E que eles possam correr atrás de Ti, Jesus. Possam buscar o Senhor, para que eles venham também receber dessa prosperidade. Não somente prosperidade financeira, Senhor, mas eu falo de prosperidade familiar, prosperidade de vida pessoal. Senhor, essa é a minha oração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua família, a sua casa. Lembre-se, busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome dEle enquanto Ele está perto. Amém? Fique com Deus, pessoal. Graça e paz.